Olá, eu sou Flávio Arvino Schmidt, assessor jurídico da Simacar e encarregado de dados da instituição. Neste episódio nós vamos falar sobre dados pessoais e sua base legal de tratamento. A Lei Geral de Proteção de Dados diz que dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa identificada ou identificado. Então, qualquer informação que você tenha que possa ser dirigida a uma pessoa em específico, ou seja, identificá-la através daquele dado, é o dado que a Lei Geral de Proteção de Dados quer dar a sua atenção, quer proteger. Portanto, isso é dado pessoal. O que, portanto, é dado pessoal? O RG, o CPF, a data de nascimento, documentos que possam conter estas informações, carteira de trabalho, título de eleitor, endereço residencial, pois eu posso cruzar algum dado com o outro e identificar a pessoa, telefone, e-mail e também, por exemplo, o IP. O IP é possível identificar uma pessoa através do número do IP. E também os cookies. Agora vocês estão sendo perguntados pelo site se aceitam receber ou informar através dos cookies. O que é o cookie? O cookie é uma possibilidade que tem na internet de identificá-lo, considerado, portanto, um dado pessoal. E naquele momento você faz um tratamento de dado, que você faz um consentimento. A lei permite que os dados sejam tratados ou mediante o consentimento, que é uma das bases legais do tratamento, ou uma outra série de bases legais que a própria lei elenca lá no seu artigo 7º. Então, o que é o consentimento do titular? É uma manifestação livre, informada, inequívoca, em que o titular concorda que você detenha ou trate estes dados. Nada mais é do que um documento, uma cláusula firmada pelo titular em que ele aceita que você trate os dados. Existe uma dificuldade muito grande de sempre e todas as vezes que você tiver um dado, buscar o consentimento. Ou até aqueles dados que já estão de sua posse, que você não tem o consentimento, ou são dados muito complexos para que você busque o consentimento para uma extensa lista cadastral que você tem. Por isso, a lei não restringiu apenas ao consentimento ao tratamento de dados. Ela fez uma outra lista em que é possível tratar sem o consentimento. Portanto, existe um mito que todos os dados precisam de consentimento. Não, esse é o mito do consentimento. Nem todo o tratamento é necessário o consentimento. Nós vamos ver agora as hipóteses em que a lei trata dos dados pessoais que não necessitam de consentimento. O primeiro, sem o consentimento, é a obrigação legal regulatória pelo controlador. Ou seja, o controlador precisa informar a Receita Federal, precisa informar o INSS em relação aos dados pessoais que ele tenha dos seus empregados. Ele não tem o consentimento. E não é necessário o consentimento, porque deriva de uma obrigação legal ou regulatória do controlador. Na administração pública, quando os dados são necessários para execução de políticas públicas. Então, a administração pública tem esses dados, não tem o consentimento, mas é para políticas públicas. Portanto, é uma base legal de tratamento. Também para órgãos de pesquisa, devidamente regulamentados como órgãos de pesquisa. Circulam os dados, os questionários a respeito de pesquisa sobre dados. Sendo órgão de pesquisa, não precisa do consentimento, mas precisa ter a finalidade. Lembra que nós falamos lá dos princípios? Precisa manter para toda a base legal do artigo 7º, que é desde o consentimento, a obrigação legal da administração pública para suas políticas, os órgãos de pesquisa, precisa manter a finalidade e todos os princípios que nós já tratamos num episódio anterior. Também quando é para a execução de um contrato ou procedimentos preliminares. Então, o próprio titular, visando a contratação, fornece os seus dados. Eu não preciso do consentimento. Está dentro do contexto do tratamento de dados, o manejo de dados entre, por exemplo, departamentos de uma mesma empresa. Isso significa que é para executar um determinado contrato.
Também, outra base de tratamento é o exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo. Então, aqueles dados que os advogados têm, os dados que estão nos processos, possuem base legal de tratamento por estarem inseridos no inciso 6º do artigo 7º como base de legal de tratamento e não necessitam, portanto, do consentimento. Também, para a proteção à vida ou incolumidade física do titular ou do terceiro, naquela circunstância em que é necessário informar por algum motivo o RG ou CPF para tratamento ou para incolumidade física, para uma situação de urgência, é preciso informar algum dado pessoal, mas eu não tenho consentimento, eu posso informar, estou tratando com uma base legal que se chama proteção à vida e incolumidade física do titular ou do terceiro. Então, eu detenho esse dado, não vou informar porque ele não me deu o consentimento. Não, você pode informar porque é para essa finalidade específica de proteção à vida ou incolumidade do titular ou do terceiro. Para tutela da saúde, nos procedimentos realizados por profissionais de saúde, então não tem o consentimento, mas o contexto é o tratamento de saúde. Pode ser tratados os dados também dessa forma. O inciso 9 fala do atender interesses legítimos do controlador ou terceiro. Interesse legítimo é, por exemplo, o contexto da negociação. Eu tenho dados especificamente da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica tem uma pessoa física atrás, que é o responsável legal. Eu não tenho consentimento do responsável legal para tratar os dados da pessoa jurídica, mas os dados da pessoa jurídica da pessoa física vão junto com o dado da pessoa física. Isso significa que eu não posso tratar porque eu não tenho consentimento? Não, existe um legítimo interesse no tratamento. Só que o legítimo interesse tem um problema, ele precisa de que ele esteja adequado ao contexto da negociação. Então tem que tomar muito cuidado quando a justificativa for legítimo interesse. Inclusive, recomenda-se que seja documentada esta circunstância de utilização de dados sem consentimento, cuja a justificativa seja o legítimo interesse. Última base legal de tratamento é proteção de crédito. Então, os órgãos de proteção de crédito vão continuar tratando dados sem consentimento, porque eles estão inseridos nessa base legal, que é a proteção de crédito. Estas, portanto, são as hipóteses de tratamento de dados e as suas bases legais, no que diz respeito a dados pessoais. No próximo episódio, nós vamos tratar sobre os dados pessoais sensíveis. Aguardamos vocês no dia 26 de novembro para os questionamentos a respeito dos assuntos que estão sendo tratados nesses nossos episódios sobre a LGPD.